Boa noite. Somos do curso de Gestão de Produção Industrial da Faculdade UPET. O grupo é formado por Carolina Gonçalves dos Santos, David Luiz Ribeiro e Juliano de França. Com o desenvolvimento dos reatores nucleares, foi possível a produção artificial de isótopos radioativos através de reações nucleares de ativação. O fenômeno de ativação ocorre quando elementos naturais são colocados junto ao núcleo de um reator, irradiados por nêutrons térmicos que atingem o núcleo do átomo. Isto cria uma quebra de equilíbrio energético no núcleo e, ao mesmo tempo, muda sua massa atômica, caracterizando assim o isótopo. O estabelecimento do equilíbrio energético do núcleo do átomo é feito pela liberação de energia na forma de raios gama. Os raios gama também são conhecidos por radiações gama. É um tipo de radiação eletromagnética produzida geralmente por elementos radioativos. As explosões cósmicas de raio gama são os fenômenos que emitem uma maior quantidade de energia e extensão de ondas por unidade de tempo no universo. Os raios gama, devido à alta energia que possuem, são capazes de penetrar profundamente na matéria e, em consequência dessa propriedade, o processo de irradiação de diferentes produtos com raios gama cresce significativamente no mundo. Utilização de raios gama. A radiologia ou gamografia é uma modalidade que se aplica para diversos fins, entre elas, irradiação de alimentos, eliminação de bactérias e micro-organismos em embalagens, cosméticos, ervas medicinais, produtos farmacêuticos, e no setor gemológico utiliza-se radiação no beneficiamento de pedras preciosas, acelerando seu processo de envelhecimento, no qual, se estivesse na natureza, levaria centenas de anos, até virarem pedras preciosas. Na indústria de bebidas, a fonte é americio 241, que garante que as latinhas de cerveja e refrigerante cheguem até nós consumidores nos níveis corretos. Na indústria de papel, que opera com medidas padronizadas, é com as técnicas nucleares que garante que todas as folhas tenham a mesma gramatura. Em museus e bibliotecas, também utilizam a irradiação em obras de arte e livros, com o propósito de preservação e conservação. Na biologia, é utilizado na eliminação de genes marcadores. Na medicina, usa-se na eliminação de células de tumores cancerígenos e esterilização de materiais hospitalares. Já na indústria, usamos em ensaios de materiais. Ensaio de materiais. A radiografia foi o primeiro ensaio não destrutivo introduzido nas indústrias, e é a técnica que vem sendo muito utilizada, pois é um dos testes mais úteis para avaliar as juntas das peças. A gamografia é uma radiografia obtida através de raios gama. É utilizada na detecção de falhas em peças fundidas, soldadas e forjadas, assim buscando manter a qualidade e a garantia nesses diversos processos. A radiografia pode ser aplicada para avaliar a qualidade em todos os tipos de soldas, que variam entre soldas minutas em componentes eletrônicos e para soldas de espessuras grandes, empregada na fabricação pesada. A radiografia pode detectar falhas ou descontinuidades tais como rachadura, porosidade, buracos-golpe, inclusões de fluxos de escórias ou óxidos, falta de fusão entre o metal de solda e o metal de base, e a penetração incompleta. A princípio, a técnica de gamografia é baseada em componentes para expor radiações de ondas curtas em forma de raios gama. O comprimento da onda tem cerca de 5 milésimos de milímetros, a partir das fontes adequadas. Os raios gama são liberados por isótopos radioativos, como o cobalto 60, irídio 192 e o césio 167. Portanto, com essas fontes, o raio gama pode penetrar numa espessura maior que os raios X. Em um processo de inspeção de gamografia, os raios atravessam a peça e uma parte da radiação vai pressionar o filme, e a outra é absorvida pela peça, como está exemplificada nesta figura, onde podemos ver a peça, a sua fissura, a fonte radioativa, o filme e o filme revelado. A imagem sai como um raio-x normal feito em seres humanos. Aqui podemos ver algumas etapas para o ensaio de materiais. A foto 1 nos mostra a preparação do corpo de prova, pois antes de realizar o ensaio, são necessárias algumas atividades preparatórias. A primeira é determinar o tempo de exposição, que é determinado por um gráfico específico para cada isótopo.
Esse gráfico correlaciona o fator de exposição com a espessura da peça e a densidade radiográfica a ser obtida, fixando alguns parâmetros, como o tipo do filme, a tela intensificadora e as condições de revelação. Na foto 2 podemos notar a preparação do equipamento de irradiador de raios gama. Aqui está sendo posto o cabo mangote na blindagem, aonde fica armazenada toda a radiação. Na foto 3 podemos notar o início do processo de ensaio. Vejam que não há ninguém na sala, por motivo de segurança. Aqui na foto 4 mostra que o ensaio foi feito na turbina de um avião, pois as turbinas, assim como as asas do avião, vivem em constantes pressões, e o ensaio é feito para verificar a fadiga. Na foto 5 mostra a revelação da radiografia. Na foto 6, por fim, mostra o resultado do ensaio. Aqui está mais algumas radiografias feitas por raio gama. Como todos sabemos, por meio deste processo pode-se detectar defeitos ou rachaduras no corpo das peças, processo similar com os raios-x em seres humanos. Chave de ensaio. Os raios gama são ondas eletromagnéticas originadas por isótopos instáveis. A unidade que mede a atividade de uma fonte é o Becquerel, equivalente a uma desintegração por segundo, e o Curie, que equivale a 37 bilhões de desintegrações por segundo. Na gamografia industrial, utilizam-se isótopos artificiais como cobalto 60, irídio 192, césio 137, túlio 170 e selênio 75. O isótopo definido é protegido por uma cápsula radioativa inserida ao núcleo do equipamento de radiação por método seguro. Em seguida, é ativado por um mecanismo de controle, gerando funcionamento como um pequeno reator, aquecendo seu núcleo e transformando suas propriedades atômicas com explosões micromoleculares. Assim, essa carga de energia é expelida por uma microfissura, seguido por um canal apontado para um único ponto. Na tabela, a gente pode analisar a vida útil de cada isótopo. Cobalto 60, ele tem 5 anos e tem uma penetração no aço de 60 a 200 milímetros. E a variável dele é de acordo com as condições de inspeção e o material examinado. O irídio 192 tem 75 dias de utilidade e de 10 a 40 milímetros de penetração no aço, e é um isótopo eficiente. O túlio 170 ele tem 127 dias e de 1 a 10 milímetros de penetração, e também é um isótopo eficiente. O césio 137 tem 33 anos, de 20 a 80 milímetros de penetração no aço, porém difícil obtenção, má qualidade e além de maior risco à segurança. O selênio 75 ele tem 125 dias de utilidade, de 4 a 30 milímetros de penetração no aço, é recente utilizado e a qualidade similar à de raio-x. Considerações de ensaio. O ensaio só pode ser realizado após a análise do gráfico específico do isótopo, que é a documentação onde acompanha a fonte, o tempo de exposição, que é a duração do processo, a espessura da peça, que são as medidas definidas e específicas, a densidade radiográfica, qualidade do filme, tela intensificador e as condições de revelação. De acordo com a tabela vista anteriormente, o isótopo tem um prazo de validade, um período de vida útil aí, similar à carga de bateria que acaba do celular na medida em que é utilizado. Existe uma tabela que acompanha a documentação do isótopo e o prazo de validade dele ali. Vamos supor aqui, nesse cálculo abaixo aqui, 100% é o início da utilização do isótopo. Então, um determinado material é exposto durante 6 minutos. Com o passar do tempo, aí, vamos supor 30 dias, é feito um cálculo, nesse caso aqui, ele cai para 75%. Então, após esse período, a gente já sabe que de 100% ele cai para 75%, e daí é refeito um cálculo porque o processo, o tempo de exposição, ele tem que ser maior, porque o isótopo já não está mais 100% aí. Então é multiplicado o isótopo virgem, no caso 100, multiplicado pelo primeiro período que foi exposto, e dividido pelo valor aí encontrado na tabela da documentação, que é dado aí o novo tempo de exposição do material no processo. Os fatores considerados para ter um bom ensaio de material por radiação gama é encontrar, através do cálculo, o tempo de exposição.
Tem a fórmula aqui embaixo, que o A, no caso ali, é a atividade da fonte em milicurie, que é a unidade que mede. O T é o tempo de exposição, que é o que a gente precisa encontrar. O D é a distância da fonte do filme, elevado ao quadrado, e em centímetros nesse caso. Esse 90, que é o FE, que é o fator de exposição, é um número encontrado na tabela que vem junto com a documentação do isótopo. 70 milímetros, no caso que vai ser utilizado aí, e 10.000 milicurie. No caso aqui a gente está usando o irídio 192. Então, calculando aí 90 vezes 70 elevado ao quadrado, dividido por 10.000, dá 44 minutos e 6 segundos. Para esse caso aqui, esse é o fator de exposição, de acordo com uma tabela documentada que acompanha o isótopo. Equipamentos de segurança. Ao contrário das radiações alfa e beta, que são constituídas por partículas, a radiação gama é formada por ondas eletromagnéticas emitidas por núcleos instáveis. Desse modo, é necessário um equipamento que forneça uma blindagem contra as radiações emitidas da fonte quando o mesmo não está sendo usado. Da mesma forma, é necessário dotar essa blindagem de um sistema que permite retirar a fonte de seu interior, para que a radiografia seja feita. Esse equipamento denomina-se irradiador. Os radiadores compõem-se basicamente dos seguintes componentes: blindagem, uma fonte radiativa e dispositivos para expor a fonte radiativa, como é demonstrado nessa figura. A blindagem serve para observar a radiação emitida consecutivamente pela fonte, mantendo a parte externa em protótipos aceitáveis, determinados em normas internacionais. É geralmente fabricada de chumbo ou urânio exaurido, com estruturas externas, aço inoxidável, com finalidade de proteger a blindagem contra choques mecânicos. As fontes radioativas para o uso industrial são encapsuladas em materiais astênico, de maneira tal que não há dispersão ou fuga do material radioativo para o exterior. O dispositivo de contenção, transporte e fixação por meio do qual a cápsula que contém a fonte selada está solidamente fixada em uma ponta de um cabo de aço flexível e a outra ponta em um engate, que permite o uso e manipulação da fonte, é denominado de porta-fonte. Temos aqui um outro modelo de raio gama específico e seu esquema abaixo. Os radiadores gama são equipamentos usados de parte mecânica que permite expor com segurança a fonte radioativa. A principal parte do radiador é a blindagem interna, que permite proteção ao operador a níveis aceitáveis para o trabalho, porém com riscos de exposição radiológica, ser armazenado em locais não adequados ou protegidos. Os radiadores gama são construídos através de rígidos controles e testes estabelecidos por normas internacionais, pois o mesmo deve suportar choques mecânicos, incêndio e inundação, sem que sua estrutura e blindagem sofram rupturas capazes de deixar vazar radiação em qualquer ponto mais do que o máximo exigido. A energia eletromagnética raio gama é bem conhecida no Brasil, e é por esse motivo que foram estabelecidos procedimentos e normas que devem ser explicitamente seguidas, conforme o órgão que é responsável determinação e execução da política de radioproteção, Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou de qualquer equipamento que emita radiação. O órgão competente para estabelecer o quanto que o profissional da área pode receber semanalmente de radiação em qualquer parte do corpo ou corpo inteiro.
A dose de radiação é cumulativa e é recebida ao longo do tempo. Por isso, é obrigatoriamente que o profissional do equipamento que emite radiação possua um dosímetro pessoal, que permite constatar e controlar ao longo do tempo a dose de radiação recebida. Vantagens e desvantagens do ensaio por raio gama. Vantagens: os raios gama são emitidos espontaneamente, não necessitando de alimentação elétrica. As instalações para o uso de raios gama são bem mais baratas que as dos raios-x. Os raios gama são usados para a detecção de defeitos em chapas soldadas mais espessas do que aquelas inspecionadas por raio-x. Devido à menor dispersão, os raios gama são mais satisfatórios que os raios-x para examinar objetos de espessuras variáveis, enquanto o raio-x fornece melhor resultado para chapas soldadas de espessuras uniformes. Ao contrário do raio-x, a técnica de raio gama pode inspecionar um número maior de objetos ao mesmo tempo. O raio gama possui um pequeno equipamento que está sendo de melhor portabilidade e conveniência para uso de inspeções em campos certos. Desvantagens do ensaio por raio gama. Dependendo da geometria da peça, não é possível obter radiografias com qualidade aceitável, que permitam uma boa interpretação confiável. A radiografia afeta a saúde dos operadores, inspetores e do público, e deve, por isso, ser criteriosamente utilizada. É necessário a interrupção dos trabalhos próximos para a exposição da fonte. O custo do equipamento e material de consumo são relativamente altos, e um ensaio relativamente demorado. Obrigado a todos pela atenção.